Quando o irmão Rubinaldo ele me disse que eu teria esse domingo e o domingo que vem para dar aula, eu já pensei em dois assuntos, um para esse domingo e o outro para o domingo que vem. Mas eu sempre tenho a impressão de que minhas aulas são muito corridas, né? Eu fico assim, sempre falando muito, não dá tempo de eu falar tudo que eu quero. Então eu resolvi que eu vou com calma e se der tempo de terminar hoje a gente termina, senão a gente continua a semana que vem. E que Deus ajude, que Deus nos abençoe para que a gente possa aprender juntos alguma coisa. O assunto da aula hoje, na verdade, é a continuação do estudo que eu já vinha dando para os irmãos e foi motivado pela pergunta que um de vocês me fez. Curioso é que a pessoa não está aqui hoje, né? Mas eu acho que a pergunta dele foi interessante com relação ainda ao batismo e eu acho que vale a pena a gente parar e pensar mais um pouquinho ainda sobre esse assunto. A gente estudou qual é o batismo correto, por que a gente acredita que ele é o batismo correto, que é o batismo por imersão. A gente viu por que a gente não concorda com o batismo por aspersão, por que a gente não concorda com o batismo infantil. O ensino bíblico sobre o batismo, para algumas situações, ele é muito claro, né? A gente pega, por exemplo, lá Marcos 16, e a gente entende ali que o batismo ele é essencial para a salvação de alguém. A gente entende que sem o batismo correto, sem o batismo bíblico, né, ninguém pode ser salvo. Mas eu queria perguntar para os irmãos o que os irmãos acham que acontece no momento do batismo. O que acontece naquela hora que a gente desce das águas, que a gente sobe para uma nova vida, como novas criaturas? O que acontece ali? Vai acontecer mudança, né? Vai acontecer mudança na vida da pessoa, né? Então todos os que descem as águas, quando sobem, saem de forma diferente, como uma nova criatura. Todo mundo? Então, por isso assim, vai acontecer mudança. Aí o tempo que vai mostrar, né? A pessoa. Às vezes, como se diz, a emoção, né, ou a atitude de se batizar, naquele momento, está passando um filme na sua cabeça, né? Como se fosse uma vida, né? Como é que você vai ser, como é que vai ser daqui para frente. Então, quando a pessoa se batiza e surge, igual o irmão falou, é para ser uma nova criatura, ela tem que esquecer, né? Mas não é assim, no estralar de dedo, né? A vida ela vai mudando com o passar do tempo, né? Com a leitura, com o aperfeiçoamento, com as aulas, com as pregações. Mas na hora ali, é um simbolismo, né? Que, como o irmão falou, se desse para ser assim, olha, se batizou o Adriano, cheio de pecado, né? Mas foi um pecador até hoje. Surgiu um Adriano novo, sem pecado, já esqueci tudo aquilo. Seria ótimo, né? Mas não é assim, né? A gente é para ser assim, mas não é. O batismo por si só, ele salva? O batismo é uma garantia de salvação? Não. O fato de uma pessoa ser batizada quer dizer que tem certeza que ela está salva já? O batismo é como se fosse ali confirmando que você está assumindo um compromisso com Deus, vamos dizer assim. A pessoa vem na igreja, vem, ouve, diz que está pronto para servir ao Senhor, está pronto para entregar a vida a Ele, e aí, está pronto para servir, vamos dizer assim. Então toda a fé, toda a confiança, toda a certeza que eu tenho, eu quero passar para ela. Mas como se fosse assim, o batismo é uma confirmação, confirmando o compromisso que você está assumindo com Deus, né? A gente viu como a gente compreende o batismo sendo feito corretamente, né? O batismo bíblico. O batismo sendo feito corretamente, da maneira bíblica, do jeito que Jesus e os apóstolos ensinaram, é garantia de salvação para quem passar por ele? O batismo feito da forma correta, por imersão, com todo o ensinamento que a gente entende que precisa passar para a pessoa, ele sendo feito conforme o padrão bíblico, é uma garantia de que a pessoa está salva? Não. Se batizar e morrer, Naquela hora que se batizou, naquela hora que ele saiu da água e morrer, aí sim. Mas assim, vamos supor, ele batiza daqui uma semana. Tá
o ato em si, o ato de nós pegarmos todo aquele ritual com a água, nós imergimos a pessoa, ela subiu, ela professou tudo direitinho. O ato, sendo feito de forma correta, é o suficiente para servir como garantia de salvação? Não. Porque pode ser que a gente faça isso em uma pessoa que não confia na verdade de Deus. É onde eu estou querendo chegar. O que falta? O que faltaria para essa pessoa ser salva, então? Crer, confessar. Ela confirmar o batismo dela, né? Ela confirmar o batismo dela com a vida dela. Na verdade, assim, o que eu estou querendo chegar ao ponto é o batismo, ele tem que ser acompanhado pela fé. O ato em si ele pode ser correto, mas por si só, o ato não tem poder, não tem a capacidade de salvar ninguém. Agora, se o batismo, se nós entendemos que apenas o batismo, mesmo que feito da maneira correta, ele não salva, e a gente entende que uma pessoa pode ter sido batizada e ainda assim não ser salva, de fato o batismo é essencial para que a gente seja salvo? Por que o batismo é tão importante assim, se nós entendemos que ele por si só nos salva? Por que ele é essencial? O Jesus mandou fazer. Bom argumento. Mas o que acontece ali naquele momento que ele é tão imprescindível para mim que eu não posso ser salvo sem ele? Para você ser salvo, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, você recebe a obra de batismo. É uma escadinha mesmo, é um conjunto, não pode sair. Vários detalhezinhos e todos eles se encontram ali no momento do batismo, né? Porque para ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho isso, para a gente entender como que Deus usa de fato o batismo, né? De que maneira que ele usa o batismo para nossa salvação. E mostrar que por mais que a gente estude também, a gente não tem como compreender tudo não. É isso que eu vou tentar ver um pouquinho. Por exemplo, vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 22, versículo 16. Alguém que chega lá, por favor, pode ler. Atos 22, 16. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O que esse texto está dizendo que acontece quando nós descemos as águas do batismo? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Lava os teus pecados. Então, a água do batismo, ela tem o poder de lavar os nossos pecados? Se a pessoa estiver realmente na obediência, né? Ela tem cumprido ali, está cumprindo dentro dela, no interior dela, o batismo dela confirmando dentro do fé, com certeza vai lavar, né? Não vai lavar de imediato, mas se essa pessoa agir de uma maneira, ela vai passar a agir de outra. Né? Então, quando a gente faz o batismo da forma correta, com a fé correta, e naquele momento, naquele ato, a água que nos lava, ela tem o poder de lavar também os nossos pecados, é isso? Isso. E aí, aos poucos, dependendo da vida da pessoa, ela vai se purificando de Todo mundo concorda? pecado. A água do batismo tem o poder de lavar os nossos pecados? A água não. O ato em si. O texto aqui está dizendo, recebe o batismo e lava os teus pecados. O nome dele. Vocês já pensaram que se a água do batismo tivesse o poder de lavar os nossos pecados, seria necessário Jesus Cristo ter derramado o sangue dele na cruz de forma tão terrível como ele derramou? Se a água tivesse esse poder, não seria mais fácil ele ter vindo, ensinado para a gente a forma correta de se batizar, nós os batizaríamos, a água lavaria os nossos pecados e ele não precisava ter morrido daquele jeito. O que vocês acham disso? Isso que é em nome de Jesus Cristo. Invocando o nome dele, né? Então a gente invoca o nome dele e aí a água passa a ser uma água milagrosa e lava os nossos pecados. Que é o simbolicamente, né? Igual a gente está tomando ali, não é o sangue de Jesus, né? Simbólico. Isso é interessante, isso é interessante. Ele vai representar, na verdade, o sangue de Jesus, né? Nas nossas vidas. Né? Isso também não é relevante. Então a gente sabe que a fé ela é essencial.
para que a nossa resposta a Deus seja uma resposta aceitável. Quando eu digo a nossa resposta a Deus, é assim: Deus ele propõe alguma coisa para nós e nós temos que responder a Ele de alguma forma, né? Então, para que a nossa resposta para Deus seja aceitável a Ele, depende da nossa fé. Não é o ato em si apenas que vai fazer com que alguma coisa aconteça, mas a nossa fé tem que estar junto com aquele ato, e é isso que a gente vai tentar ver um pouquinho hoje. Irmão, Diga. lá em 1 Pedro capítulo 3, 21, Sim. diz que a gente tem uma boa consciência, né? Ó, Pedro 3, 1 Pedro 3, 21, diz assim: o qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não se dá a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Interessante esse texto, que ele faz uma comparação entre o que seria a água lavando a imundície do corpo, e o texto está dizendo que não é isso, depende da Uma consciência. boa consciência. Então aí já é até uma dica para mostrar que não é a água que lava, não é a imundície do corpo, não é o fato físico de entrar na água, mas tem tudo a ver com um estado consciente do que a pessoa está fazendo, né? A Bíblia, ela mostra para a gente que nós temos pelo menos 5 tipos de fé que a gente pode ter com relação a Deus, que é essa resposta a Deus de que eu estou falando. Primeiro, um desses tipos de fé é uma fé que não depende de nenhum ato humano. Então é assim, é uma fé baseada em que Deus age, que Deus vai agir, independente de qualquer coisa que eu possa fazer, né? Eu não posso contribuir em nada. É Deus, somente Ele, e eu apenas agradeço. Não tem nada que eu possa fazer. Então esse é um dos tipos de fé que a Bíblia fala. A gente vai ver exemplos desses tipos de fé. Um outro tipo é uma fé que exige uma obediência cega, ou seja, em que há necessidade de algum ato humano sem o entendimento de por que fazer aquilo. Então, às vezes, Deus dá uma ordem para a gente, e a gente tem que fazer uma determinada coisa, a gente não sabe por que a gente tem que fazer aquilo. Por exemplo, um exemplo que eu posso usar para isso é quando manda o leproso mergulhar 7 vezes na água. Por que o fato dele mergulhar 7 vezes na água ia curar a lepra dele? Quer dizer que todos os outros leprosos iriam ser curados se fizessem aquilo? Não. Então é um ato que Deus manda você fazer por fé, por obediência, e uma fé cega, porque você não vê uma relação com aquilo diretamente com a bênção que Deus está te dando. Mas se Deus mandou, você obedece. Então esse seria o segundo tipo de fé. Um terceiro é uma fé associada a um ato humano, com o entendimento do propósito daquele ato e a percepção clara do resultado daquele ato. Então é assim, você precisa de alguma coisa de Deus, e Deus fala para você: faça isso e eu vou te ajudar. E você faz aquilo, você entende que aquilo vai te ajudar a resolver o problema, né? E você fazendo aquilo e Deus abençoando junto, você entende que o problema vai ser resolvido. Então esse seria o outro tipo de fé. Um quarto tipo é uma fé associada a um ato humano em que não se percebe uma relação direta entre esse ato e o objetivo alcançado. É mais ou menos a mesma coisa, né? A gente faz uma coisa sem entender por que a gente está fazendo aquilo. O quinto tipo é uma fé que traga benefícios a outra ou outras pessoas, mas não aquela pessoa que possui essa fé. Então, às vezes, Deus fala para a gente ter fé que alguma coisa vai acontecer, mas o benefício daquilo pode não ser para a gente. Pode ser para pessoas que voltam ou até para a nossa geração no futuro. Conforme eu for explicando isso aqui, a gente vai entender melhor, porque eu vou pegar alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Com relação a esse primeiro tipo de fé, que é uma fé que não depende de nenhum ato humano, a gente se lembra que Deus falou para Abraão que os seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu. Foi isso que Deus prometeu para Abraão. Ele creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça, né? Abraão foi justificado não por alguma coisa que ele tenha feito, mas simplesmente pela fé que ele teve. Então, Deus justificou Abraão não porque ele obedeceu a alguma coisa que ele tenha dito, mas simplesmente porque Abraão creu em Deus. Isso foi suficiente para que ele fosse abençoado, para que essa promessa de Deus fosse de fato atribuída a ele. Então Deus não exigiu nada dele. A gente
pediu nada para Abraão. Ele só o aceitou como justo baseando-se na fé dele. Um exemplo que a gente pode olhar no Novo Testamento para isso daí, vamos dar uma olhadinha lá, vai. Mateus 9, do versículo 27 ao 30. Se chegar lá, por favor. 27 ao 30. Isso. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado no casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai de que ninguém o saiba. Até aí tá bom. A gente vê que eles foram curados aqui apenas pela fé que eles tiveram. Jesus não pediu nada para eles. Não pediu para que eles fossem se lavar, ou não passou nada nos olhos deles. Simplesmente a fé. Então, esse é um tipo de fé que a gente entende que a Bíblia nos ensina, que é uma fé que não depende de absolutamente nada que a gente faça. Deus não pede nada para a gente. A gente só precisa ter fé. Então, você quando fala do batismo, né, eu lembro lá de Abraão, circuncisão, né, Deus instituindo o seu povo ali na terra, né. Quem passasse pela circuncisão estava confirmando ali, aceitando o seu povo de Deus na terra. Independentemente se fosse do sangue de Abraão ou não, a circuncisão confirmava isso, né. E hoje, para a pessoa ser um cristão, é só ela se batizar nas águas, né. Agora, tinha pessoas, os prosélitos, que deixavam, né, a crença que eles tinham e passavam a crer no Deus Altíssimo. E passavam pela circuncisão. E passavam por dores e tudo, né. Aí tinha que fazer um ato ali literal, no sentido mesmo, né. E passava a seguir a religião dos judeus, né, fariseu e tal. E hoje em dia, nós pregamos a palavra, né, a circuncisão é pelo coração hoje em dia. E quando eu falo para as pessoas, aí você vai precisar mudar de vida. Mas o que é mudar de vida? É você ser obediente na palavra de Deus. Se você é uma pessoa que gosta de estar em bares, você tem que deixar isso, né? Você vai precisar aprender a amar sua esposa, seus filhos. A minha esposa e meus filhos eu amo. Mas você ama também seus amigos, né? Meus amigos, né? Isso que a pessoa faz, ela põe os amigos, né, na frente da família. Então, essas coisas você vai ter que deixar. Aí tem pessoas que falam para mim, eu já tentei ser crente, e eu só não sou porque eu não consigo deixar essas coisas, né? Eu não consigo mudar, certo? Então, eu digo, é preciso mudar, né? Por isso que eu digo, quando a pessoa se batiza, realmente, ele não vai fazer nada de novo no momento dele. Agora, o tempo vai mostrar, né? E mais diferente uma pessoa sobre filho, né? E você mora no lado dele há tantos anos. Isso aí sem tirando parentes, né? Pai, irmão, pessoa de fora. Aí vai ver que você mudou, né? E ele também vai ficar estranhando. Eu falei que um tempo ele ia deixar isso daí, voltar como era antes, né? Ele ficou assim. Mas se você realmente mudou, você nunca mais, você nem pensa mais naquilo que ficou para trás. Agora, o que para frente é Jesus e pronto. Então, hoje eu fico imaginando, e se essa pessoa, passando cristão, tivesse que passar igual o processo de passar? Não existe cristão, né? Porque aí a pessoa tem que sentir dor, e todos os sábados ele ia ter que estar lá, ouvindo as leis, os profetas, né? E fazer todo o ritual que o judeu fazia. Na Páscoa mesmo, comemorar a Páscoa da forma correta, né? Tudo aquilo que o judeu fazia, ele tinha que fazer. A lei não era fácil de obedecer, né? Então, eu fico imaginando, e o batismo hoje, né, é tão fácil, não é mesmo? Tão bom,
e a pessoa vai abrir os olhos, vai enxergar, e é difícil de pôr ensinamento para as pessoas. Por isso que a gente está falando aqui, né, da importância da atitude da pessoa ser correta. Porque se a atitude dela for correta no momento do batismo, ela está realmente querendo colocar Jesus Cristo como Senhor da vida dela. Se você entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você vai procurar obedecer aquilo que ele na verdade, ele não pede, ele manda, né? O Senhor de um escravo, ele não pedia nada para o escravo, ele dava uma ordem e o escravo tinha que obedecer. Então, por isso que a atitude é tão importante assim. Com relação ao segundo tipo de fé, que é uma fé que exige uma obediência cega, né? Então é aquela que a gente tem a necessidade de fazer alguma coisa, realizar algum ato, sem necessariamente entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada numa passagem aqui que está lá em 2 Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13, do versículo 14 até o 19. Segundo Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13, de 14 ao 19. Alguém querendo ler, por favor. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então ele disse: Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: sobre a janela para o oriente, ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes cinco a seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Quando os moabitas costumavam invadir a terra, a entrada do ano. Até aí tá bom. Aqui é uma profecia que Eliseu estava fazendo de como é que seriam as batalhas que o rei ia ter dali para frente. Esse é um exemplo de obediência cega. Por quê? Porque Jeoás, ele não entendia por que ele deveria tirar aquelas flechas. O profeta não explicou para ele nada, né? Então não havia um propósito que Jeoás entendesse para fazer aquilo, para realizar aquilo. Ele não atirou as flechas esperando receber alguma coisa em troca. Ele simplesmente obedeceu. O profeta falou para ele: abre a janela e atire uma flecha em sentido ao oriente. E ele obedeceu e atirou. Então o que aconteceu? Jeoás, ele tinha fé que Eliseu era um homem de Deus, e por causa dessa fé ele obedeceu. E ele obedeceu cegamente, porque ele não entendeu o propósito daquilo. Agora, mesmo sem entender, esse ato de obediência cega que ele teve foi associado aos resultados que teriam dali para frente. Então, esse é um exemplo dessa fé que eu estou querendo mostrar. Deus muitas vezes pede alguma coisa para a gente não sabe por quê, não entende. Mas se Deus está mandando, eu vou fazer. No caso ali, Deus estava usando o profeta para mandar alguma coisa para ele. Hoje em dia, Deus usa a Bíblia para mandar a gente fazer alguma coisa, né? Então, Jeoás não entendeu o propósito daquilo, mas ele obedeceu e, de acordo com a obediência dele, foi que os resultados vieram. Então, Deus o abençoou
através da obediência que ele teve. Né? O negócio da flecha ele atirou 3 vezes, ele deveria ter atirado 5 ou 6. Agora o profeta não explicou por quê. Quantas vezes você atirar no chão serão as vitórias que você vai ter contra o inimigo? Ele não sabia que ele estava atirando aquela flecha. Ele atirou 3 vezes, para ele estava bom. Atirava 1 milhão de vezes. Se você soubesse o propósito. Né? Então muitas vezes Deus age assim conosco. Esse é um exemplo de um tipo de fé que a Bíblia e Deus nos orienta. O terceiro tipo de fé é aquela fé que é associada a um ato humano com o entendimento do propósito daquele ato. Então é uma coisa que Deus manda a gente fazer e a gente entende que aquilo tem uma ligação direta com o objetivo que a gente está esperando. Um exemplo claro disso é Noé construindo a arca. Noé construiu a arca para salvar a família dele do dilúvio que Deus avisou para ele que iria enviar. Né? Então ele construiu a arca com aquele propósito, de salvar tanto as espécies dos animais como para salvar a família dele. Então Noé, ele teve fé em Deus e ele acreditou que o dilúvio iria acontecer e foi isso que motivou ele a passar tanto tempo construindo aquela arca. Ele teve fé. E ele teve que ter o ato, a ação de construir a arca para que a sua família e os outros animais fossem salvos. Deus poderia ter salvado Noé de uma forma miraculosa, sem que Noé fizesse nada? Poderia. Mas a gente não tem que tentar entender exatamente os propósitos porque Deus faz as coisas. A gente tem que analisar aquilo que está revelado sobre Ele para a gente tentar entender como é que Ele age com a gente. Então esse é um tipo de fé também que a Bíblia nos mostra. É uma fé que Deus fala para a gente, faça tal coisa, e a gente sabe que aquilo tem um propósito e que aquilo vai ajudar. Mas se Deus não tivesse indicado direitinho como é que tinha que construir a arca, de repente ela não tivesse flutuado tanto tempo para poder ter batido em algum lugar, ter virado, ter ruído todo mundo. Então é a ação conjunta da obediência de Noé construindo a arca com a providência de Deus para que a arca suportasse tudo que ela precisou suportar. Então esse é o terceiro tipo de fé que a gente está vendo. O quarto tipo é aquela fé associada a um ato humano em que não se perceba uma relação direta entre esse ato e o objeto desejado. Então essa é uma fé que leva a pessoa a praticar um ato, a realizar uma ação, sem que haja uma ligação lógica com o objetivo a ser alcançado. Um exemplo bom que a gente pode pegar para isso aqui acho que a gente não precisa ler lá não, porque é uma passagem bem conhecida. Mas quando o povo de Israel marchou em torno das muralhas de Jericó. Deus mandou que eles dessem 7 voltas ali durante 7 dias. No último dia que eles gritassem com as trombetas e que o muro iria cair. Se a gente começar a rodar em volta de uma construção qualquer, 7 dias gritando, no 7º dia aquilo vai cair? Se quiser a gente pode fazer a experiência. Eles também sabiam que provavelmente eles iriam parecer bobos diante de quem estava dentro da cidade lá, vendo aqueles caras rodando em volta durante 7 dias seguidos. Então eles sabiam que aquilo por si só, aquele ato sozinho, não tinha nenhuma ligação direta com o fato da muralha ser derrubada. Mas eles não acreditavam que o caminhar deles faria com que aquela muralha caísse. Eles acreditavam que Deus iria derrubar aquelas muralhas se eles obedecessem ao que Ele pediu. Então é dessa fé que eu estou falando. É uma fé que Deus pede para que a gente faça alguma coisa, porque Ele vai agir. Ainda que eu não entenda exatamente por que eu estou fazendo aquilo, eu obedeço, porque Deus está me pedindo. E aí é onde eu tenho que ter a fé. Né? A minha fé tem que estar associada a esse ato, mesmo que eu não esteja entendendo ele, porque aí Deus vai agir. Se eu obedecer. Se eu não obedecer, Ele não vai agir, porque Ele já pediu para eu fazer. Se eu fizer sem saber por que aquilo vai me ajudar, ainda assim eu tenho que fazer. Deus cumpre as promessas que Ele faz para a gente. Né? Mas é diferente, porque isso aqui não é um ato de obediência cega. Né? É diferente da flecha, porque não tinha nenhum propósito para aquilo. Né? Ele ia tirar a flecha por quê? Não sabia.
fato deles andarem em volta das muralhas, eles sabiam por quê. Era para que as muralhas fossem derrubadas. Então tinha um propósito. Então são dois tipos diferentes, são parecidos, mas não são o mesmo. Né? Tem um que você obedece e não sabe nem por que você está obedecendo. O que Deus vai fazer se eu fizer isso daqui? Não sei. É o negócio da flecha lá. Por que eu vou te jogar essas flechas daqui? Não sei, mas Deus mandou, eu vou fazer. Agora o da muralha, não. Deus está mandando você fazer alguma coisa, mas para que eu vou fazer isso? Isso não vai ajudar o muro a cair. Não interessa. Deus mandou, então você faça para que você alcance o seu objetivo. É diferente da fé cega. A fé cega você não sabe o que você está fazendo. Essa fé aqui é uma fé que Deus manda você agir, ainda que você não entenda porquê, mas você sabe que tem um propósito lá na frente. Então você obedece. Né? E o quinto e último tipo de fé que eu citei aqui é a fé que traz benefício para outras pessoas. Né? Vocês conseguem imaginar algum exemplo de uma fé desse tipo? Uma fé que a pessoa tem, por causa da fé dessa pessoa, Deus abençoa, mas a bênção não vem para a pessoa, a bênção vem para outros, seja lá para quem for. Dá para imaginar? Eu gostei desse negócio da fé cega, porque eu entendi da seguinte forma, né? É uma fé, vamos supor, uma obediência, uma fé mandada, né? Aí você colocou essa fé cega, eu tem sentido, porque no Velho Testamento, teve um dos propósitos, nós sempre tratavam com uma fé, quer dizer, não sabendo o que tinha fé, mas com obediência, né? Sim. E agora esse propósito é interessante, bem colocado. O que a gente está estudando hoje é sobre o que acontece no momento do batismo. Eu li aquele texto de Atos que fala que nós somos lavados no momento do batismo e estamos tentando entender o que acontece ali naquele momento. Ninguém tem exemplo de uma fé que não traga benefício para a pessoa, mas que traga benefício para outros? A cura do criado ao centurião, tinha fé. Boa. Exemplo. Exatamente. A fé que o centurião teve, mas o benefício não veio para ele. Veio para o servo dele, né? Aqueles que entraram pelo telhado, né? Esse é um dos exemplos que eu ia citar aqui. Jário também, né? Você vê que tem vários exemplos, né? Hoje em dia também tem, né? As pessoas pedem oração por ela, a gente possamos orar por ela, assim, e aí a nossa fé, ela é a sua intimidade, ou outra coisa qualquer. Então hoje em dia é feito. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é Deus prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó a terra de Canaã. Algum deles recebeu essa terra? Não. Quem recebeu foi a descendência deles, né? Mas por causa da fé desses homens, Deus cumpriu a promessa que ele fez. Ainda que nenhum deles tenha recebido o benefício, né? Agora, Deus, Ele age de acordo com a nossa fé. Sempre. Deus não vai fazer nada que não esteja de acordo com a nossa fé. A nossa fé é a base de qualquer ação que Deus tem para conosco. Seja uma ação boa, seja uma ação disciplinadora. Sempre tem a ver com a nossa fé. E o exemplo que eu ia citar no Novo Testamento seria esse do paralítico, né? Também é muito claro ali. Foi a fé do paralítico também, mas não apenas a dele, a fé dos amigos que se envolveram em toda aquela situação. E agora eu pergunto: qual é desses 5 tipos de fé que se enquadra melhor com o entendimento que a gente tem que ter sobre o batismo? Vou ficar para cá. Qual desses 5 tipos de fé? Que tipo de fé a gente tem que ter no momento do batismo? É uma fé cega? Eu me batizo sem saber por que eu estou batizando? Pega o entendimento, né? Se não tiver certeza, clareza do que você está fazendo, o seu batismo não vai valer de nada. Então, você a fé é com o entendimento, saber que Deus está mandando, que lá na frente tem um propósito, né? O propósito daquilo vai ser no futuro, né? Quando você partir, e nisso vai haver toda uma junção de obedecer, continuar nos caminhos do Senhor. Então vai ser aquela de entendimento que Deus quer para você. É uma coisa clara, aberta, não é uma coisa oculta, igual uma. Vai lá e faça assim, não. O benefício vai vir depois, você não vai saber, mas você já sabe qual é o benefício. Então, se for encaixar alguns exemplos que a gente viu aqui, qual seria um exemplo desses que foram usados?
Por exemplo, acho que Moisés, né? Ele sabia que construir Deus ia mudar. Né? E ele não estava fazendo uma coisa que assim, para ele estava obscura, né? Não tinha entendimento que ia vir, mas chegou mais tarde. É como a nossa salvação. Batismo, né? Ela vai gerar, vai ser mais tarde. Lógico, as pessoas não é. Mesmo ele sabendo daquilo, ele chegasse no meio e parasse. É como o batismo, chegar no meio e você parar, você não vai receber. Você vai naufragar. Então, a fé que nós temos que ter no momento do batismo é exatamente o mesmo tipo de fé que Moisés teve que ter quando construiu a arca? Foi Moisés? Que Noé teve quando construiu a arca. Ou seja, Noé criou a arca porque Deus mandou, ele sabia qual que era o propósito da arca, que era salvar a família dele e as espécies dos animais. E ele entendia exatamente também qual era o processo daquilo tudo. Por quê? Porque ele sabia que dentro da arca eles ficariam protegidos, eles ficariam seguros, a arca flutuaria por cima das águas. Ou seja, ele entendia totalmente o mecanismo que Deus usou ali para salvar ele, a família dele e as espécies. Se eu pegar essa mesma fé e trouxer para o batismo, então eu entendo perfeitamente tudo que acontece no momento do batismo. Ou seja, eu desço as águas, eu sou molhado por aquelas águas, então eu sou lavado, então aquela água lava também os meus pecados. Quando eu saio da água, eu saio totalmente puro, porque a água me purificou. É esse o mecanismo, e quando eu saio com uma nova vida. Ou seja, eu entendo exatamente tudo que acontece ali no momento do batismo. Perfeito? Que não é a água que lava os pecados, voltando lá de novo, né? É o sangue de Jesus que lava os nossos pecados, né? E depois a obediência também, né? Tem que ser uma fé obediente, né? Tem que ter fé e obedecer até o final para poder ganhar a coroa da vida, né? A questão é, Noé entendia exatamente o processo pelo qual a arca salvou ele. Nós entendemos exatamente o processo pelo qual o batismo nos salva? Sim. O batismo nos salva, mas tem que ter uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira com a verdade, né? Tem um conhecimento daquilo que está fazendo. A certeza que vamos se repetir realmente com Jesus. Essa fé vai levar, sem dúvida, né? Estar na presença de Deus. É uma fé que você, qualquer coisa de ato que você saiba que está errado, você já tem aquela consciência, fala, opa, eu tenho que me arrepender. Né? É uma fé com arrependimento, é uma fé com crendo, né? É uma fé confessando, não preciso mudar, é uma fé com mudança, com atitude, entendeu? É um conjunto completo, né? Batismo salva? Sim, a característica, Pedro falou isso aí. O ato do batismo em não, si. Não, só o ato não, é um conjunto, né? É um conjunto. Figurava no passado, mas fala que é uma coisa espiritual. Se a pessoa fizer com fé, realmente sim. Porque se eu entendo que o ato do batismo salva, ou se eu entendo exatamente qual é o processo que faz com que uma pessoa seja salva e outra não, eu posso consertar os problemas que tiverem ali no ato do batismo para que todos sejam salvos. Por isso tem que perseverar no conjunto, né? A pessoa não vai se batizar por acaso, só por acaso. Eu creio, vou batizar e ficar no escuro ali, não adianta nada. É uma coisa que tem que se revestir mesmo, né? Foi citado o exemplo de Noé aí, como sendo o exemplo da fé que a gente pode ter, o que a gente deve ter, para ter uma postura correta diante do batismo. Eu não fiz. Diga. Quando se 1 Pedro, a memória está fugindo, mas fala que é uma fé que tem uma ação, que você sabe que não é um despojo da carne, é uma fé com uma consciência, entendeu? É uma fé verdadeira, uma fé equivalente, entendeu? Ele fala, não, Senhor, eu preciso, eu reconheço realmente, entendeu? Quer dizer, é uma fé completa, né? Irmão, Diga. você vai dizer o texto de Abacuque, capítulo 2. Por favor. Abacuque formou o profeta no tempo de Daniel, né? No caso do profeta menor. Abacuque, capítulo 2, diz assim, ó. Dormirei na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até que eu passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo será pela fé. Assim como o vinho
cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte, e não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Nesse texto, o que eu acho interessante é que ele fala para ele escrever a visão numa tábua, de uma forma até que ele passa correndo para conseguir ler. Aí no versículo 4 ele diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então eu já estava avisando, vocês, vai vir um, né, que vai salvar é pela fé, igual você está falando, é pela obediência. Nós não sabemos o que ele vai fazer, mas devemos obedecer. Nós devemos obedecer através da nossa fé. Então a fé, ela tem que ter uma ação, tem que ter um porquê. Né? Atos capítulo 2, quando os apóstolos lá recebem o batismo do Espírito Santo, o apóstolo Pedro vai e pega o grego, ali o texto dele que fala o grego, que é a língua número 1 na época, então a grande maioria estava e aí, quando eles entendem, eles começam a fazer perguntas. E agora, o que nós faremos para sermos perdoados? Né? Então, eles entenderam o que foi dito e passaram a ter fé. Agora, Deus não pode ser tão carrasco. Há um jeito de eu ser desculpado pelo erro que eu fiz. Porque Pedro, ele culpa os seus próprios compatriotas, o seu próprio batismo. Vocês mataram e sepultaram o Salvador, o nosso Rei e o nosso Salvador. Ele mesmo culpa eles ali. Eles falam, realmente nós somos errados. Então a pessoa hoje ela tem um erro, mas ela tem como ser desculpada. Aí tem que ter fé. A fé é o fundamento de tudo, né? Eu preciso encerrar hoje. A gente continua esse assunto na semana que vem, então. Só pensem na possibilidade de que seja não esse o modelo de Noé como o melhor para ser a fé que nós temos que ter diante do batismo, mas seria aquele quarto modelo que eu falei. É uma fé que leva a pessoa a praticar um ato sem que haja uma ligação lógica com o objetivo a ser alcançado. Ou seja, eu sei que o batismo me salva e que ele é necessário para que eu seja salvo, mas eu não entendo exatamente como é que o processo do batismo me salva. Porque se o batismo em si tem esse poder para salvar, por que não são todos que passam pelas águas do batismo que são salvos? Tá? Então, assim, é um ato que a gente obedece, entende o propósito, sabe o porquê que a gente está se batizando, mas não entende exatamente o que funciona. Como que funciona isso daí? Semana que vem a gente vê isso melhor, tá? Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Santíssimo Deus, Pai eterno, Senhor amado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos sobre a Tua Palavra, de meditarmos sobre os Teus propósitos, sobre o Teu plano maravilhoso de salvação, ó Deus. Obrigado porque ainda que não sejamos capazes de compreender tudo perfeitamente, a salvação é uma obra Tua, é o Senhor quem realiza essa obra nas nossas vidas, é o Senhor, ó Pai, quem atrai aqueles que serão salvos para andarem nos Teus caminhos. Obrigado por ter nos chamado, obrigado a Deus por ter nos justificado e por nos manter nos Teus caminhos, ó Deus. Que Cristo seja sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador por toda a eternidade. Peço que o Senhor abençoe a cada um aqui e abençoe também o culto que nós ofereceremos a seguir, ó Deus. Capacita-nos, recebe os nossos louvores e as nossas orações, sempre em nome de Jesus Cristo.